Quinta-feira aconteceu o The Game Awards. Esse ano houve uma grande quantidade de anúncios de jogos e não só isso, muitos são volta de jogos antigos. Muitos jogos desses eu não joguei porque eu era muito novo, mas pela forma que as pessoas falam desses jogos, eles parecem muito bons e com continuações, talvez eu consiga jogar eles. Pelo menos eu senti que esse último evento do Game Awards, ele foi muito mais marcante em questão de lançamento de jogos comparado aos anos passados. Tanto que ano passado os anúncios que eu lembro é o do Odd, que é o jogo do Kojima, e talvez o Sparking Zero. Eu acho que o único desses que foi anunciado exclusivamente no The Game Awards foi o Odd. Então, em questão de anúncio de jogos, eu acho que esse ano realmente ele foi muito bem. E também em questões de premiação, querendo ou não, eu acho que também foi muito justo, já que a grande maioria dos vencedores de cada prêmio foram aqueles que nós já esperávamos que ia ganhar. Eu não joguei nenhum dos jogos que estavam na premiação, então eu não posso falar qual que era o melhor, qual que era o pior. Você pode dizer pelo investimento, talvez pelo tamanho dos jogos, a qualidade, supor qual que era melhor que o outro, mas como eu não joguei eu não posso afirmar com toda certeza. Pode ser que eu gostasse do Astrobot, né? Ou melhor, Astrogot, do que do Black Myth Kong, né? Mas não tem como negar que as duas premiações como de melhor de ano e melhor direção, elas foram talvez questionáveis. As duas que o Astrobot ganhou, e sinceramente eu acho isso meio bizarro, porque pra mim Astrobot, na minha visão, ele é um jogo simples demais. Ele tem mecânicas que todo mundo já conhece, ele é o clássico jogo de plataformazinha. Ele não é um jogo único. Na Steam você consegue encontrar vários como ele. Só que a diferença do Astrobot para esses jogos é que ele é da Sony. E isso permite ele usar personagens que, bom, outros não podem. O Kratos aparece no jogo, o Joel aparece, o Ryu aparece. O Nathan Drake aparece também. Basicamente o jogo ele se apoia e usa como uma bengala todas as franquias da Sony. E se isso torna a Astrobot especial, jogos como Fortnite já deviam ter ganhado um jogo do ano, porque literalmente Fortnite só é especial por causa das aparições que tem. Ontem eu li um comentário em um post no Instagram que o cara falava basicamente assim: o Astrobot ele é nada mais do que um tutorial de controle da Sony. O objetivo de Astrobot é ensinar as mecânicas do controle. E querendo ou não, essa é a verdade, eu concordo com isso. Astrobot parece muito ser um jogo que ele ensina o que o PlayStation oferece. Por isso mesmo que ele usa de tantos personagens, de tantas referências, para justamente trazer um público para poder aprender ali dentro como que é jogar um PlayStation 5. E para o Astrobot ter ganhado, eu acho que ele tem duas justificativas. A primeira, e acho que é a mais simples de todas, é o Baldur's Gate ter ganhado o ano passado. Você deve estar se perguntando por que Baldur's Gate tem a ver com Astrobot ter ganhado esse ano. E por incrível que pareça, tem ligação e uma ligação muito forte. Baldur's Gate ganhou ano passado porque ele era um jogo muito bom, muito bem feito e era um AAA. É um jogo com qualidade gráfica muito boa, é um jogo que levou muito tempo para ser desenvolvido, é um bom jogo. Mas ele tem um porém, que ele é um jogo de RPG de turno, um gênero muito específico e muito nichado. Geralmente, os jogos que ganhavam a premiação de melhor do ano eram jogos mainstream, de gêneros que todo mundo conhece. Ação, aventura. E quando um jogo de RPG de turno, que geralmente não é um jogo muito usual e pelo contrário é um jogo que é muito difícil de se ver alguém produzindo e investindo muito dinheiro, foi campeão. E isso é incrível. Jogos assim não teriam espaço, e agora eles vão ter por causa do Baldur's Gate. Isso é o lado bom, você vai ver jogos que nunca teriam a possibilidade de ganhar, ganhando, mas esse também é o problema, porque acontece como aconteceu esse ano, que um jogo que claramente talvez não merecia ganhar, vencendo. Baldur's Gate ganhou ano passado porque ele era superior a todos os outros. Astrobot ele ganhou talvez porque ele tinha hype. E aí vale a segunda justificativa, que, bom, qual que era o jogo que todo mundo esperasse que ganhasse? Black Myth Kong, que comparado a todos os outros jogos, provavelmente ele foi o que mais teve investimento e que era o mais bem produzido em questão de qualidade, etc. Não falando que os outros jogos que estavam competindo esse ano eram ruins, mas Black Myth Kong era muito superior. Isso aqui não deixa de ser uma teoria que eu vou dizer, mas eu acho que sinceramente não entregaram o jogo do ano pro Black Myth Kong porque ele é um jogo chinês. Aí você me pergunta o que tem a ver a nacionalidade de um jogo com ele ter ganhado o prêmio de melhor do ano.
É algo mais simples do que parece, que na real a gente não vive uma situação internacional muito boa. Com as guerras que estão acontecendo e com as crises diplomáticas internacionais, bom, isso justifica porque talvez Black Myth Wukong não venceu. O maior rival dos Estados Unidos atualmente é a China, e bom, a China tá tendo um crescimento muito forte e muito pesado. E para quem não sabe, na China, geralmente todas as empresas têm como obrigação compartilhar suas informações com o governo chinês. E a T-Science, que é o estúdio que fez Black Myth Wukong, ele é ligado com a Tencent, a poderosa Tencent. E a Tencent tem ligações governamentais. Então você já entende onde eu quero chegar. Uma premiação americana premiar um jogo chinês só aumentaria a popularidade da China, um país que é rival americano. E eu já vou logo dizendo que não foi o governo americano que chegou e falou: esse jogo não pode vencer aí. Não, isso é uma situação meio indireta. Nós brasileiros somos parceiros dos dois países, então nós não temos essa rincha, mas um americano, ele tem essa rincha muito forte. E de maneira indireta, isso acabou afetando sim Black Myth Wukong. E pra você ver que eu não tô falando loucura, geralmente a grande maioria dos produtos chineses que vão para o exterior, principalmente os Estados Unidos, acaba rolando muitas restrições. Ah, mas aí por que não ganhou outro jogo como o próprio Metaphor? Eu particularmente penso que geralmente essas premiações, antigamente elas tinham essa votação mais séria. 2018 talvez foi o caso, onde God of War e Red Dead Redemption, eles competiram e God of War acabou vencendo. Rola discussão até hoje que aquela premiação é meio que roubada e que na verdade o Red Dead era pra ter vencido. E hoje, essas premiações, eu sinceramente eu acho que elas começaram a pensar de maneira diferente. Segue o meu raciocínio, geralmente essas premiações, elas têm um método de votação. E quando competem vários jogos, geralmente dois ali estão competindo pra ganhar, né? Vamos colocar assim. Como no caso de 2018, que a situação foi que todo mundo que gostava de Red Dead Redemption ficou puto, né? E uma galera ficou muito feliz que God of War tinha ganhado. Por causa disso, você acaba tendo uma grande parcela do seu público que te assiste, que te acompanha, ficando puto com você. E talvez eles viram isso como algo que não é bom. Esse ano eles resolveram fazer de uma forma, acho que bem estranha, e eu acho que isso acontece em outros tipos de premiações, como de filmes e esportes, que é premiar alguém totalmente aleatório. Ao premiar alguém aleatório, você não tá criticando ninguém, você não tá desvalorizando ninguém, você só tá desmerecendo a premiação, mas talvez é melhor você desmerecer a premiação e ter mais mídia do que você permanecer sempre na mesma. É o famoso ditado: falem bem, falem mal, mas falem de mim. Então, em vez deles abrirem margem para uma discussão ferrenha de qual jogo era melhor, eles só decidiram falar: vamos eleger um jogo aleatório aí, que nem essa discussão a gente vai ter. Pensa comigo, se eles tivessem elegido a DLC do Elden Ring, abriria uma discussão muito grande se Black Myth não merecia ganhar. Se eles tivessem eleito o Metaphor, provavelmente rolaria uma discussão muito grande se o Black Myth não merecia ganhar. A mesma coisa com Final Fantasy VII. Balatro seria uma ocasião ainda pior, porque Balatro é um jogo indie mesmo, então não valeria a pena para eles. Eles viram que o Astro Bot era um jogo de uma empresa grande, que eles poderiam ser beneficiados depois. A grande real é essa: Balatro não ia beneficiar o Game Awards, já a Sony sim, né? Por mais que essa premiação foi bizarra, em grande maioria foi um bom evento. Então era isso que eu queria dizer. Eu só peço que você se inscreva, curta, se possível compartilhe. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.